Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre o estudo das retas, falando especificamente sobre a famosa equação da reta e trabalhar um pouco mais os nossos estudos em relação a isso, né? Pessoal, a gente já sabe da geometria que uma reta ela pode ser traçada a partir de apenas dois pontos. Eu não preciso mais do que isso para traçar uma reta. Então, esse é basicamente o nosso norte geral, que vale para a geometria plana, analítica, até mesmo para funções, né? Eu tendo dois pontos, eu determino a reta da função. Então, é legal quando a gente consegue fazer esse intercâmbio de ideias da própria matemática, né? E aí aqui eu vou ter os eixos, né, do plano e vamos supor, eu tenho uma reta aleatória aqui, né? Pronto. Uma reta que eu digo reta R, né? E uma vez feito isso, tá? Essa reta R tem infinitos pontos que fazem parte dela, né? Então, eu posso ter esse x, esse y e assim sucessivamente, né? Não necessariamente eu preciso mostrar todos os pontos aqui, né? E aí a gente tem a equação geral da reta, né? O que seria a equação geral da reta? Eu pego simplesmente dois pontos, por exemplo, né? E para eu chegar nessa equação geral da reta, eu vou fazer um determinante. Eu vou colocar aqui, ó, x e y, só que esse x e y eu não vou colocar valor nele, tá? Eu vou deixar assim. E aí eu pego e substituo os dois pontos. Eu vou ter, por exemplo, aqui um xa, um xb, um ya e um yb. E aí eu vou pegar e substituir os pontos aqui, ó. Então eu coloco o xa e o ya. Coloco o xb e o yb. Faço esse determinante e aí que está o pulo do gato. Eu preciso igualar ele a zero. E aí eu vou chegar em uma forma da equação que é ax mais by mais c igual a zero. Então, para eu chegar nessa equação, eu faço o determinante. E a forma da equação geral da reta é essa aqui. Essa aqui é a forma da equação geral, tá? Equação geral da reta, tá? Bom, e aí eu tenho algumas situações especiais, né? Algumas observações a serem realizadas, ou curiosidades. Não que você precise saber isso de decor, né? Mas é legal. Caso o meu A seja igual a zero, no AX, eu vou ter uma reta horizontal. E caso o meu B, que é o termo que acompanha o Y, seja igual a zero, eu vou ter uma reta vertical, tá? Então é aí que está a diferença, beleza? Então, para eu determinar a equação geral da reta, eu pego dois pontos, faço o determinante 3 por 3 e vou chegar na equação geral. Aí, eu tenho outro tipo de equação, que é a equação reduzida. Se eu tenho um plano cartesiano aqui, eu já vou começar a fazer exemplos de como determinar a equação reduzida, porque senão vai ficar muito genérico, tá? Como que eu posso determinar a equação reduzida? O exercício vai, fornece uma reta, e eu falo, por exemplo, que esse aqui é o ponto 5, aqui é o ponto 10, tá sem escala isso daqui, tá? E aqui é, por exemplo, o ponto 10 e aqui é o ponto 20. O que acontece? Eu já tenho condição aqui de chegar na equação geral da reta, mas eu posso partir da equação reduzida. E para fazer a equação reduzida, eu tenho várias formas. Eu vou fazer o que eu lembrar aqui, ó.
Primeiro, eu posso calcular a tangente desse ângulo aqui, ó. Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu vou achar o que eu chamo de coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ó, ele vai me dar aqui, ó, se eu fechar o triângulo, ó, quanto que o meu y vai variar em função do x, é a minha taxa de variação. Então, por exemplo, o y aqui, ó, de 10 para 20 variou 10. E o x de 5 para 10 variou 5. Então, essa minha tangente aqui, que é o meu coeficiente angular, que na geometria analítica a gente chama de m, ele vai ser 10 sobre 5, ou seja, 2. Tá, e para fazer a equação? Aí eu uso uma formulazinha que a gente brinca, né, que é o famoso... Opa, peraí que travou aqui. Que é o famoso ioiô Michichô. Então, y menos y0, m, x menos x0. E quem que é y0 e x0? É algum ponto. Então, por exemplo, se esse aqui for o ponto A, eu posso colocar aqui como sendo y0 20 e x0 10. Então vai ficar assim, ó, y menos, por exemplo, ponto A ali, ó, que o y é 20, igual m, que eu acabei de calcular, x, que esse y e esse x eu não substituo, tá? Eles são da fórmula da reta. Senão eu não consigo, né, achar a equação da reta, né? Eu vou achar o ponto daí. E aí o x0 é o 10 ali, ó, que acompanha o 20 no y. Então vai ficar aqui, ó, y menos 20. Faço a distributiva, 2x menos 20. Posso cortar. O y é igual a 2x. Então isso aqui é utilizando, por exemplo, a tangente. Mas eu tenho outra forma de determinar esse m. Então eu posso calcular esse coeficiente angular da seguinte forma, sendo a diferença entre dois pontos das ordenadas e das abscissas. Então aqui eu pego o ponto A, por exemplo, e esse aqui vai ser o ponto B. Então, YA, 20, menos YB, 10, dividido por XA, 10, menos XB, 5. Isso aqui vai ficar 10 sobre 5. Veja que também dá 2. E aí eu caio na mesma fórmula. Y igual, ou melhor, posso jogar, né? Y menos Y0, mx menos x0. Aí você vai falar assim para mim, ah, mas precisa ser o ponto A? Não, eu posso pegar o ponto B como referência, ó. Eu vou pegar o y do B, que é 10. Aqui eu coloquei o 20, mas tanto faz. E aqui vai ficar m, que, oh, nossa senhora, né? Essa caneta aqui às vezes me dá umas dor de cabeça, ó. 2x menos o x0 do B, que é 5, né? Ó, então vai ficar y menos 10, 2x menos 10, corto menos 10, y deu 2x. Então essa é a equação da reta. Ah, e aí qual que é o nome, né? Essa equação em que eu isolo o y, ela tem um nome. Chama equação reduzida da reta. Quando eu isolo o y. Ah, eu quero chegar na equação geral. Preciso fazer o determinante? Não. Eu só jogo y para lá, ó. Fica 2x menos y igual a 0. Pronto. Aí aqui eu já estou na equação geral da reta. Eu nem precisei fazer o determinante. Eu geralmente sempre já vou para reduzida. Porque se ele pede uma intersecção, por exemplo, ele dá uma outra reta aqui, ó, cortando aqui, por exemplo. Essa aqui é a reta S, cortando a reta R. Então daí eu faço o y da S e igualo, por exemplo, o y da R com o y da S. Tá? E por aí a gente vai, né? Aí o que acontece? Essa equação da reta aí que a gente tem, equação reduzida, quando a gente já chega desse jeito, assim, ó, a equação reduzida ela é sempre nesse formato. Y igual a mx mais n, tá? Essa aqui é a fórmula geral da equação reduzida, tá? E aí eu tenho a equação segmentária.
quando que é útil? Naqueles exercícios, por exemplo, do Enem. Cai muito, na FUVEST, às vezes na Unesp, ele vai lá dar um gráfico, e aí ele dá já os valores em que corta o gráfico. Por exemplo, ele diz que aqui é, por exemplo, 3, e aqui é, por exemplo, sei lá, 4. E eu consigo calcular a equação da reta aqui. Vamos calcular, por exemplo, diferentes métodos, né? Primeiro, calculando a equação geral. O que eu falei? A gente precisa achar dois pontos e fazer o determinante. Então, ó, vamos pegar esse ponto aqui, é o ponto y, 3, x é 0, 0 e 3. E esse aqui é o 4 e 0, 4 e 0. Quando a caneta dá essa bugada assim, pessoal, ó, eu estou escrevendo, aí ela bugou, ó, é porque tem um botãozinho nela aqui que dá pau aqui se eu mudar. Ah, pera aí, eu estou só anotando aqui primeiro. Então esse aqui, vamos colocar aqui, ó, ponto A, 0 e 3, ponto B, 4 e 0. Aí o que eu tenho que fazer? O determinante desses pontos, né? Então como é que era? Venho para cá, ó, x e y, né? Não muda nada. Aqui é 1. Aí fica 0 e 3, 4 e 0, 1 e 1. Aí eu tenho que fazer esse determinante. Então, lembrando, né? A gente pega, copia aqui esses valores. Então aqui vai ficar, ó, 3x. Aqui vai ficar, ó, 4y. E aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 3 vezes 4, 12, 0, 0. Então isso aqui deu 3x mais 4y menos 12. E aí eu só pego 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Pronto, cheguei na equação geral. Veja que daqui eu consigo já chegar na reduzida. É só eu isolar o y. Então ficaria 12 menos 3x. O y daria, então, 3 menos, ou melhor, né? Aqui eu vou deixar 3x mais 12, tudo dividido por 4. E aí 12 sobre 4 dá 3, né? Então a minha equação reduzida ficaria menos 3x sobre 4 mais 3. Por que 3? Porque é onde corta o eixo y. Então pronto, achei a equação geral, a gente já sabe que dá para ir para a equação reduzida. Mas vamos supor que de imediato eu quisesse calcular a equação reduzida. Bom, nesse caso, eu calcularia o coeficiente angular. YA menos YB sobre XA menos XB. Então vai dar 3 menos 0, 3, certo? Então, ó, lembrando que aqui é importante uma coisa, tá, pessoal? Sempre manter a ordem. Aqui eu fiz 3 menos 0, agora eu faço 0 menos 4, então dá menos 4. Então veja que a ordem aqui é importante você manter o padrão. Se eu fiz A menos B, é YA menos YB, XA menos XB. Não posso trocar, fazer, por exemplo, YA menos YB e XB menos XA, vai dar diferente. Então isso aqui vai dar, ó, menos 3 quartos, que é justamente esse termo que acompanha o x aqui, ó, coeficiente angular. E aí eu jogo lá na equação fundamental da reta. Y menos Y0, vamos pegar um ponto aqui, ó, Y0 aqui, ó. Aqui o x é 4, o y é 0. É igual a m, que multiplica x menos x0, que aqui é 4, né? Então vai ficar aqui, ó, y faz a distributiva, menos 3x sobre 4, menos com menos mais, corto 4, fica 3. Pronto, cheguei na equação reduzida. E veja que daqui eu consigo chegar também na geral. É só eu passar o 3 para lá, o 4 multiplica todo mundo, passo 3x, fica positivo e pronto. Entendeu? Então esse intercâmbio também existe. Tá? Então tá, ó, a equação geral, a equação reduzida, a gente já sabe que da reduzida eu chego na geral, da geral eu chego na reduzida. Mas tem uma que é diferente de todas, que a gente chama de equação segmentária da reta, né? Então, só tomar uma água aqui, ó. Existe uma terceira forma, que ela é bem mais prática do que isso. Ah, e detalhe, né?
Se eu quiser fazer pela tangente, lembrando, né, que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Opa, rapaz, é a tangente desse ângulo aqui, ó. É a tangente desse ângulo que dá o meu coeficiente angular. Mas eu não consigo fazer a tangente desse ângulo aqui, porque eu não consigo fechar um triângulo. Então eu faço a tangente desse ângulo aqui, ó, que dá cateto oposto pelo adjacente, dá 3/4, né? Só que esse ângulo aqui, ele é complementar a esse ângulo. Então a tangente de um é o oposto da outra, né? Então, na verdade, é só adicionar o sinal negativo aqui na frente, tá vendo? Ó? Menos 3/4. Né? Então, cuidado, não calcule a tangente de alfa. Você pode calcular de alfa, mas lembra que é complementar a θ e por isso você adiciona o sinal negativo na frente. Ah, professor, não entendi direito. Revisar trigonometria, tá? Lembra que na trigonometria, eu não consigo ficar quieto, né? Eu tenho uma circunferência e a linha da tangente ela passa aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho, ó, o ângulo de 45 graus, tá? Para cá, a tangente dá 1. Mas se eu tenho 135 graus, que é ou melhor, que é, no caso, né, realmente suplementar, né? Eu falei errado, né? Esses ângulos aqui eles são suplementares, eles somam 180 graus. Então, fazendo a correção aí do que eu falei. Aqui vai ser 135 graus. E aqui é 45 graus. De 135 graus vai bater lá no menos 1. Então veja que 45 é 1, 135 é menos 1. Um é complementar do outro, a tangente é sinal oposto, tá? Fechou? Então é isso aí. Aí voltando, né? Dei toda essa volta aí e eu não falei o que eu gostaria de falar, que é o seguinte. Pô, preciso fazer a equação da reta aí. É uma forma só. Eu posso fazer o seguinte, eu pego o x e divido pelo valor que corta ali o eixo x. Qual que é o valor que corta o eixo x ali, gente? 4. Então, ó, fica x sobre 4. Aí eu somo. Ah, mas por que eu somo? Porque está na fórmula. Y sobre o valor que corta o y. Qual que é o valor que corta o y ali? Volta lá, ó. 3, corta o y no 3. Então, 3 e pronto. Vou igualar isso aqui a 1. Cuidado, não é a 0. Essa equação aqui tem nome. Chama equação segmentária. Equação segmentária. Dela eu chego na reduzida, eu chego na geral, que nem, ó, eu quero chegar na reduzida. Então o que eu faço, ó? Y sobre 3, 1 menos x sobre 4. Aí o 3 multiplica todo mundo. Aí vai ficar 3 menos 3x sobre 4 e pronto, ó. Cheguei na reduzida. Aí que fácil, ó. Então existe um intercâmbio entre as fórmulas, né? O mais importante é você escolher aquela que você mais se adapta e saber calcular. Tá? E lembrar dos detalhes, né? Da tangente, do m. Isso acaba sendo importante, tá? Bom, a intenção da aula de hoje é saber determinar a equação de reta. Eu acho que isso ficou assim bem claro, né? E bem explicado, bastantes exemplos aqui, e a gente precisa aprender a fazer isso com maestria, tá certo? Na próxima aula a gente vai começar a definir posições relativas entre, por exemplo, retas, entre ponto e reta, tá? Aí o bicho pega, né? Porque daí a gente já tem que saber determinar a equação de reta, né? Saber a interseção e por aí vai, tá? Mas é isso, tá? Fazer exercícios, treinar, né? Vamos para cima, se preparar aí para as provas que tá chegando, né? As principais provas paulistas, FUVEST, NESP, Unicamp, por aí vai. Né? Então, bons estudos e até mais.